Fala, família vascaína, beleza? Tamo junto aí, mais um dia, várias notícias do Vascão pra gente dar aí no dia de hoje. Queria agradecer mais uma vez a todo mundo que tá participando, assistindo, comentando, divulgando o canal aí com outros vascaínos. O canal só tá crescendo, já tem mais de 1.200 inscritos, 1 milhão de comentários aí, uma galera, porra, falando de contratação, especulação, pedindo vídeo assim, vídeo assado. Vamos fazer uma live aí no decorrer dessa semana. E é isso aí, galera, vamos falar aí das notícias do dia mais uma vez. Vascão aí na mídia, muita coisa acontecendo, e vamos dar essas notícias aí do que aconteceu no dia de hoje no Vasco, e falar um pouquinho sobre esse final de Brasileiro, como que foi esse término do campeonato, como que o Vasco terminou. Vamos falar um pouquinho também da história do Vasco aí, um fato curioso aí que eu vi na mídia, dei uma lida, e é legal pra gente poder estar falando pros vascaínos também, que é bom os vascaínos saberem da história do Vasco, e falar obviamente de especulação de jogador, contratação, patrocínio e todas essas coisas que estão rolando, eleições, enfim, vamos falar de tudo um pouco aí hoje no vídeo. E é isso aí, galera, vamos começar falando aí sobre o encerramento do Campeonato Brasileiro. Uma coisa bem interessante que eu vi na mídia aí hoje, que é até bem feliz, o Vascão terminou o Campeonato Brasileiro com a 6ª maior média de público do Campeonato Brasileiro inteiro. Então mesmo a torcida vascaína tendo aquele período lá que a gente não pôde lotar São Januário, não pudemos fazer aquela festa pro time e tal, aí mesmo assim, em média de torcedores, a gente terminou em 6º no Brasil e, obviamente, em 1º do Rio de Janeiro. Passamos Mulambo, Botafogo, Fluminense, não tem pra ninguém. Vascão, em relação à torcida, a gente tá lá sempre apoiando o time. Média de público muito boa, mostrando que a gente tá ali pra apoiar o time sempre que precisa e botando esse time pra frente. Então é isso aí, galera. Orgulho dessa torcida vascaína linda que fez essa última festa aí maravilhosa lá dentro de São Januário, não tem nem o que falar. Uma outra notícia interessante em relação ao Vasco, história do Vasco. O Vasco, como todo mundo sabe, foi o primeiro campeão sul-americano da história, ou Libertadores, como eu prefiro dizer. Ou enfim, Libertadores virou nos últimos anos, mas o Vasco foi o primeiro campeão sul-americano da história, e obviamente a gente está voltando agora para Libertadores em 2018 aí, após 20 anos daquele título maravilhoso que a gente teve lá em 1998, com 2 gols de Luizão e Donizete em cada jogo da final. Então é um fato histórico aí, o primeiro campeão da Sul-Americana de todos os tempos, que é o Vascão, voltando aí em 2018 para jogar a Copa Libertadores da América. Vamos falar um pouquinho agora de jogador que está chegando de volta de empréstimo, jogador que está saindo do Vasco, jogador que possivelmente pode ser contratado, especulação, notícia que sai na mídia, entrevista que Eurico Miranda deu. Então o jogador que está voltando de empréstimo aí é o Andrezinho, como vocês devem saber, que estava emprestado por Goiás e agora está voltando para o Vasco aí, mas a diretoria provavelmente não deve aproveitar o Andrezinho, até porque emprestou ele para o Goiás esse ano aí. E o Zé Ricardo, acredito eu, que não deve querer contar aí com o futebol do Andrezinho pro decorrer do ano que vem. Até entendo, o Andrezinho já deu no Vasco, jogou, teve que jogar aí na Série B e ajudou o Vasco no que precisou ajudar, mas agora eu acho que o Vasco está precisando de uma renovação, um jogador novo ali no meio campo, e se for para trazer jogador, tem que ser jogador bom, tem que ser jogador forte, tem que ser jogador que esteja com ritmo de jogo muito bom, e o Andrezinho provavelmente não vai se encaixar nesse perfil aí do Zé Ricardo. Uma outra notícia que saiu na mídia e realmente foi confirmado pela diretoria atual aí do Eurico Miranda, é que o Vasco está aí aguardando do São Paulo, a posição do São Paulo, da diretoria do São Paulo, em relação a 2 jogadores que interessam a continuação aí no Vasco. O Zé Ricardo já demonstrou que gosta muito desses 2 jogadores que entraram aí no Vasco. Um principalmente entrou super bem e o outro entrou bem também, principalmente no final do Campeonato Brasileiro, que são o Breno e o Wellington. Então a diretoria de São Paulo já falou que o Wellington não faz parte do interesse do São Paulo pro ano que vem, então isso é uma coisa boa, né? Porque o Vasco pode, ainda mais com o interesse do jogador de ficar, que se identificou aí com o clube, se identificou com o Zé Ricardo, com o time, com os outros jogadores, então tem tudo pro Wellington conseguir ficar no Vasco. E o Breno é uma situação um pouquinho mais fácil, até porque o contrato do Breno tá terminando com o São Paulo, então é mais uma questão de negociação aí, até porque o São Paulo tem a prioridade de renovar esse contrato com o Breno, mas o Breno não estava sendo aproveitado lá no São Paulo, agora chegou no Vasco, fez essa dupla aí incrível
nível com o Anderson Martins que a gente viu aí por um período de tempo, até o Breno se machucar. Então, cara, tudo encaminha pro Breno realmente renovar com o Vasco ser jogador do Vasco, nem ser emprestado pelo São Paulo. Então vamos ficar de olho aí para ver o que acontece nos próximos dias, mas tem tudo aí para o Breno e o Wellington realmente ficarem no Vasco pro ano que vem. A torcida pegou no pé um pouco do Wellington aí durante um tempo, mas no final do campeonato a galera viu que o Wellington estava jogando bem, correndo, se movimentando, passando bem a bola, chegando bem no ataque ali, fazendo uma dupla de volante boa ali com o Evander e às vezes com o Jean também. Então vamos torcer para isso tudo correr bem e esses dois jogadores realmente ficarem no Vasco. Uma outra notícia que pintou na mídia aí agora há pouco, não tem muito tempo, é que o Vasco talvez teria interesse no Ralf, ex-volante do Corinthians. Minha sincera opinião eu acho que a gente tem volante suficiente, bons volantes. Eu sei que o Ralf fez alguns campeonatos bons pelo Corinthians e tudo mais. Não sei se ele é indicação do Zé Ricardo ou não Se for, a gente vai ter que entender que se chegar vai ser indicação do treinador. Mas a minha sincera opinião como vascaína, eu acho que a gente tem o Wellington, a gente tem Jean, a gente tem Evander, a gente tem o Cozendei no banco, tá entendendo? Então tem muito jogador bom ali para jogar nessa cabeça de área, como volante, primeiro, segundo volante. Eu sinceramente acho que o Ralf deve ter um salário bem alto. E se for para gastar dinheiro com jogador, eu preferia que trouxesse um atacante forte, tá entendendo? Então um meio campo ali de habilidade, que pudesse fazer essa transição entre meio campo e ataque, mas a gente não sabe se o Ralf seria uma indicação ou não do Zé Ricardo, e a gente nem sabe se essa especulação realmente é verdade ou não, até porque foi só aposta por um jornalista e não tem nada vindo de dentro do clube. Um outro jogador que parece que o Vasco demonstrou interesse, que também foi especulado na mídia no dia de hoje, era o lateral esquerdo Thiago Carleto, aí, que jogou esse campeonato brasileiro pelo Curitiba, mas ele está dando a entender que gostaria de ficar em Curitiba, e o Atlético Paranaense já demonstrou interesse em contar com o atleta para o ano que vem, mas o Vasco na Libertadores faz uma diferença, né? Esse ano a gente vai ter esse poder de barganha aí, de conseguir falar isso para os jogadores, vai estar na Libertadores, exposição maior para sua carreira. Mas a gente tem o Ramon, a gente sabe que o Ramon deve renovar com o Vasco aí, tá machucado, operou o joelho, só deve voltar em março, eu acredito. Então a gente tem os dois moleques da base, o Henrique não entrou mal aí no período que ele teve que substituir o Ramon. Eu acho que ele até se sobressaiu, mais expectativas melhores do que a gente esperava quando ele entrou. E tem o Alan, que a gente sabe que ainda é um garoto, tem um pouco de pressão, mas eu acho que trazer mais um lateral esquerdo, só se fosse sim, para chegar e tomar a vaga do Ramon, na minha sincera opinião. Eu vi poucos jogos do Thiago Carleto, então eu não posso dizer tanto sobre esse jogador. Mas outra volta para aquele mesmo assunto, se for uma indicação do Zé Ricardo e for um jogador barato, a diretoria vai acabar tentando trazer esse jogador realmente. Mas eu não vejo necessidade como sincero vascaíno. Agora vamos falar um pouquinho da entrevista que o Eurico deu aí pro Apolinho na Rádio Tupi. Ontem até ouvi a entrevista, ele rasgando elogio pro Apolinho, falou que o único problema do Apolinho era que ele era flamenguista e tudo mais, mas enfim, isso não vem ao caso. Ele falou um pouco aí como já se fosse presidente do ano que vem, até o que eu não consigo entender, porque toda essa situação eleitoral que está ocorrendo aí, ele nem comentou sobre o assunto, que é muito estranho. Então na minha cabeça o Eurico tem certeza que ele vai ser presidente ano que vem, nem que seja como um presidente interino, até sair uma decisão final da justiça. E aí eu acho que é isso que ele está tentando, na verdade, empurrar essa decisão com a barriga por mais longo período que puder, e até o ponto que não vai dar mais. Mas aí ele já vai ter feito um estrago grande. A gente sabe que o cara brinca ali do jeito que ele quer dentro do Vasco da Gama, é uma coisa horrível, mas a gente fica na torcida aí para isso não acontecer e Eurico sair do Vasco o quanto antes, porque já deu de família Miranda lá dentro do Vascão. Mas enfim, ele falou um pouco aí sobre o Zé Ricardo, garantiu que o Zé Ricardo fica no comando do time, que essa comissão técnica vai continuar, que fez um trabalho excelente. Isso a gente tem que concordar com ele, que realmente é verdade. Falou um pouco de contratação, falou que todas essas coisas que eu acabei de falar aí de mídia, de notícia, realmente isso é tudo especulação, nada é verdade, só as coisas que são verdade são as coisas que saem da boca dele. Ele não teria nada para dizer ainda sobre contratação, mas a gente sabe, o Eurico Miranda é sempre a mesma história, sempre falando as mesmas coisas, e muitas vezes a gente sabe que o que ele fala não é verdade, e às vezes as coisas que estão na mídia realmente acontecem. Então não tem muito que a gente esperar do Eurico, a não ser isso. Falou um pouquinho do Nenê também. Ele falou que o Nenê
tem tudo para ficar no Vasco, terminou o ano bem, teve aquele problema lá com o Milton Mendes no meio do ano, mas isso já foi ultrapassado, e o Nenê deve continuar no Vasco sem nenhum problema. Ele não vê que o Nenê deve sair do Vasco aí nesse início de ano, e bem, enfim, eu espero que o Nenê fique realmente, até porque terminou o ano bem, e a gente vai precisar de um cara experiente que nem ele na Libertadores, Arisco, talvez não para jogar o jogo inteiro, porque a gente sabe que o Nenê já não é mais nenhum garoto, mas ainda tá correndo muito, tá jogando bem, então dá para usar o Nenê bem ali no Campeonato Brasileiro. Agora vamos falar um pouquinho sobre essa pré-Libertadores, que o Vasco se classificou. Saíram alguns possíveis adversários do Vasco aí nessa fase da pré-Libertadores, uns adversários até de nome, que são o Nacional do Uruguai, Cerro Porteño do Paraguai, Olímpia do Paraguai, Colo-Colo do Chile. Esses são os times de maior renome aí, tirando o Chapecoense, claro, que ficou gigante aí no último ano devido ao acidente de avião, mas esses 4 adversários aí, um do Uruguai, 2 do Paraguai e um do Chile, são os maiores nomes aí que o Vasco poderia vir a enfrentar nessa fase pré-Libertadores. Sinceramente, eu não vejo nenhum desses times aí como nenhuma ameaça pro Vasco, até porque o Vasco é um time muito maior do que todos esses times aí juntos. Temos Libertadores na bagagem, tá entendendo? E temos, um futebol muito melhor que qualquer time desse aí. Foi o que eu falei antes, se o Vasco não passar de pré-Libertadores, meu irmão, nem merece estar em Libertadores, não é verdade? Mas enfim, foi o que uns times que pintaram aí que poderiam estar entrando no caminho do Vasco. Então, galera, eleição não teve nada de novo, temos que continuar esperando, não teve nada da Justiça, nada de Júlio Brandt, sempre Vasco Livre não falou nada nos últimos 2, 3 dias aí, então seria até interessante se eles pudessem colocar uma notinha no Facebook, Twitter, Instagram. A torcida quer saber o que está acontecendo, o que não tá, então, fica o meu pedido aí, o pedido de toda a torcida do Vasco que está acompanhando aqui o canal. Galera, vamos dar umas notícias aí, porque a gente fica ansioso aí, que a gente está querendo que vocês tomem o comando do Vasco, então, seria legal se a gente pudesse ouvir alguma posição de vocês. Eu vi que o Miranda tá sempre falando besteira na mídia aí, a gente queria que vocês falassem uma coisa sensata, uma coisa que a galera quer ouvir, entendeu? E é isso, galera, não tem mais muito o que falar, essas especulações vão continuar, todo dia vai ter jogador entrando em São Januário, saindo de São Januário, e a gente sabe que de 100% do que falam, 99% muitas vezes nada é verdade, mas algumas coisas acabam acontecendo e realmente é verdade. Uma outra notícia de contratação e de saída são, que eu falei ontem também, Manga Escobar e Thales não estão mais nos planos do Vasco, vão sair. Thales parece que vai ser emprestado, a diretoria não tem mais nenhum interesse em contar com Thales para o ano que vem, nem o Zé Ricardo, pelo visto, então o Thales deve ser emprestado e o Manga Escobar foi liberado, a diretoria não tem mais interesse no jogador para o ano que vem. Então é isso, galera, continue comentando, continue deixando perguntas, dicas. Tô tentando melhorar o canal a cada dia, investir aí no microfone para melhorar a qualidade do som. De repente eu vou comprar uma câmera, não sei ainda, faço vídeo no celular, mas enfim, é isso, galera, muito obrigado. Vou deixar uns salves aqui, uma galera pedindo salve. Vou mandar um salve aqui pro Vinícius Ares de Itabuna, na Bahia, valeu, Vinícius. Mandar um salve também pro William Carvalho de Feira de Santana, na Bahia. Abraço aí, Vinícius. Um abraço pra galera de Petrolina, em Pernambuco, muito vascaíno em Pernambuco também. Abração, Eber de Manaus, irmão, um abraço aí pra galera de Manaus, de novo Manaus fazendo presença. Abração pra Thiago do Espírito Santo, de novo Espírito Santo fazendo presença. Desculpa isso aí rapidinho aqui. Mandar um abraço aqui também para o Matheus Caetano de São Luís de Moraes, de Montes Belos, em Goiás. Um abração pro Lohan Oliveira, que eu não sei de onde é. Um abração pro Rauline Rodrigues, Campina Grande, na Paraíba. Um abração pro Fábio Clash, Poço Redondo, Sergipe. E um abração pro Guilherme Martins, de Benedito Leite, no Maranhão. Abraço, galera. Saudações vascaínas. Obrigado mais uma vez aí por acompanhar os vídeos. E Vascão acima de tudo. Vasco!